ouvir. Não, eu havia comentado que eu vi algum comentário, informação desse tipo que a senhora falou. Acho que foi no e-mail, alguma coisa assim. Isso. Porque é isso, né? É o que a gente está fazendo, entendeu? Vocês viram, né, Shed? Teve a da Roberta, né? Do Trivinho, né? Supervisora. 40 anos, viu? 40 anos, Eu fiz o cursinho do Articula Tecnologia, do Articula Vestibular, com o apoio da Tati Ramos, que era a antiga secretária municipal, lá no Trivinho. Eita, já está gravando, né? Então, vamos lá. Quem vai fazer a abertura? Wilson, Bruno? Eu acho que é o Robson, né? Primeiro, ou o Chad, que vão dar as boas-vindas, né? Isso, tá bom. Quem que vai? O Chad ou o Robson? Vocês decidem agora. É assim, o sindicato aqui dos funcionários públicos de Diadema, né, mais conhecido como Sindema, aqui da nossa cidade, tem aí o prazer de estar participando na articulação deste curso, né, que articula tecnologia. Saudamos aí a todos os alunos presentes, aos professores e estudantes que estão contribuindo para esse processo de formação. E a gente acredita que nessa nova forma que nós estamos vivendo através da pandemia, que em breve a gente possa se abraçar e, quem sabe, pensar em outras formas também de curso, em parceria com o sindicato aqui dos funcionários públicos de Diadema. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Um bom curso, uma boa manhã a todos. Obrigada, Robson. Sim, parceria importantíssima, né? A gente vai seguir, sim, e vai seguir com a fase 1 do curso, que é totalmente nas redes sociais. A gente espera que as pessoas continuem participando e a gente tenta encontrar uma forma de recebendo as tarefas, né? Veja aí a disponibilidade da Débora. Débora, quer falar alguma coisa, por favor? As boas-vindas. Oi, gente. Acho que muitos... Curioso de te conhecer. Alguns já me conhecem, né? O Claudio Honor, tenho bastante contato com ele, mas eu fico no grupo do WhatsApp, do Articula Tecnologias, e estou aqui para falar que se vocês precisarem de alguma coisa, pode contar comigo, pode enviar mensagem no privado, que eu estou sempre à disposição. Obrigada. Obrigada, querida. Shed, quer falar alguma coisinha? Fique à vontade, temos tempo ainda. Tá. Não, é só complementar, eu acho que é exatamente isso, né? Acho que o papel da universidade, que é fundamental, né? Questão do conhecimento, da informação, né? E sair né? Quando a proposta, né, do Articula, né, exatamente isso, sair de dentro do campus e sair para fora, né? Então, acho que é fundamental esse papel da universidade. E essa parceria, eu acho que é importante, né? Do sindicato, do Sindema, que, na realidade, o sindicato, né, é um instrumento de luta aí da classe trabalhadora, e esse papel também que a gente tem, né? Não ficar restrito à entidade sindical, mas sim ter toda uma atuação aí com a comunidade, né, com formação, tudo isso é importante, né? E agradecer mesmo o corpo docente, importante aí, né? Esse corpo docente também com os alunos da universidade, esse papel deles, né? Esse curso, né? São os estudantes extensionistas, né? Da engenharia química, né? Então, eu quero agradecer a todos aí e a todas, né? Por esse papel. E eu acho que hoje é a última aula, tá? Espero que novos projetos surjam aí, a gente está disponível aí para continuar com essa parceria. E obrigado a todos aí. Obrigada, querido. Gente, como hoje é a última aula, vocês desculpem, eu vou tomar liberdade e vou pedir se a Luciana Assunção quiser dar uma palavrinha. Aí depois a nossa Cláudia, que é a nossa estagiária. Não sei se o Claudio Honor quer também, que é sempre um aluno sempre assíduo, quiser também falar alguma coisa, aí vocês decidem. Acho que eu vou passar a palavra para a Cláudia, e a Luciana e o Claudio Honor ficam mais à vontade para decidir se aceitam dar uma palavrinha também aí aos nossos, né,
aos nossos alunos e aos nossos professores e a todo mundo envolvido no projeto. Pode ser, a gente vai ficar com um ligeiro atraso agora, mas eu acho que como é a última aula, vale a pena, né? Cláudia, bom dia. Bom dia a todos, eu sou Claudiane, sou estagiária, PAD, e quero dar as boas-vindas, né, para a nossa aula de hoje e recomendar aí força na elaboração das tarefas, dos vídeos. Precisando de ajuda, pode chamar, pode mandar mensagem que a gente tenta ajudar vocês, tá bom? E vamos para o nosso curso. Obrigada, querida. Cláudia Honor, Luciana, se empolgaram aí a falar, fiquem à vontade também, se estiverem aí meio tímidos. A Cláudia Honor não costuma ser tímida. Eu gosto. Bom dia a todos. Gosto de falar um pouquinho, né? Eu acho que a Débora até acha um pouco ruim que eu falo direto, né, com ela. Então, eu quero agradecer primeiramente, né, porque nós estamos aprendendo e a cada dia mais a gente vamos aprendendo ferramentas que auxiliando a gente nos nossos trabalhos, né? Eu, como professor, muitas das vezes precisa de algumas tarefas para realizar e a gente usa muito as tecnologias, né? Então, esse curso veio bem a calhar, né? E aí eu também desejo uma boa-vinda para todos, né? Os que estão chegando. Eu coloquei aí, não é a última aula, né? É a última do início, né? Porque a gente nunca termina, né, de aprender. Então, nós estamos aí para também auxiliar de alguma maneira, né? Vamos tocando aí, tá bom? Sejam bem-vindos. Obrigado por tudo. Excelente, Cláudia Honor, obrigada. Luciana, ou se mais algum aluno quiser falar, fiquem à vontade. Bom dia, meu nome é Luciana, eu trabalho aí na Rede Municipal de São Paulo, o curso está sendo muito proveitoso, aos alunos novos aproveitem, eu quero terminar, vou dar meus pulos, estou atrasada por conta de greve, de estar um pedaço dessa organização, mas assim, eu não estou me sentindo mais perdida de abrir o Google Classroom e não saber o que faz com aquele monte de ferramenta, então o curso está valendo muito a pena. Tá? Muito obrigada pela disposição em vocês fazerem isso pela gente. Nossa, que bom, gente. Olha os testemunhos, estão vendo? Bruno, Wilson, Claudiane, Deb e alunos, né? Todos envolvidos. 110 alunos da engenharia química que estão envolvidos nesse projeto. Foi bem complexo organizar, mas ouvindo isso, obrigada, Luciana. A gente vê que valeu a pena, né? Mais alguém quer fazer alguma fala? Wilson? E aí você, se alguém quiser fazer alguma fala, fala antes do Wilson, porque daí eu vou passar a palavra para o Wilson para ele apresentar os alunos. Diga. No chat, ninguém levantou a mão, ninguém... Então, vou passar para o Wilson, tá bom? Wilson ou Bruno? Ajudem-me lá, por favor. Eu acho que o Bruno não está na sala, né? Eu posso apresentar aos alunos. Tá Mas bom. antes disso, boas-vindas a todos os alunos. Então, a gente pode, acho que já pode começar, já pode dar sequência ao curso, né? Iniciar o curso. Tá, primeiro grupo a apresentar nos 45 minutos é formado pela Amanda Azevedo, Paulo Queiso, Gabriel Casagrande, Lucas Mendes e Kaique Fernandes. Eu peço que aqueles alunos que não estiverem apresentando, que fiquem atentos ao chat porque às vezes o pessoal, eles podem enviar as dúvidas pelo chat. Então, uma parte apresenta e outra parte fica como moderador. Boa apresentação. Obrigado, professor. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Kaique Fernandes, eu sou estudante EQ012. Queria agradecer o espaço aí a todo o corpo docente, ao sindicato, dar boas-vindas aos alunos e ao corpo discente, que são meus colegas que ajudam a fazer o trabalho. Eu vou iniciar compartilhando a minha tela aqui para começar a apresentação. Bom, acho que todos já estão me vendo.
Nós somos o grupo 18, como o Wilson já disse, somos compostos por Lucas Mendes, Paulo Miano, Gabriel Casagrande, eu, Kaique Fernandes e Amanda Jordão. Hoje abordaremos alguns tópicos bem importantes dentro da área do Excel, então a formatação de planilhas, onde você consegue destacar dados, validação desses dados, então para melhor entendimento, e algo bem importante para visualização por imagem, né, que é a criação de tabelas e gráficos. Então, você cria gráficos a partir de tabelas para melhor visualização. Então, tudo isso pode ser implementado num contexto simples ou num contexto mais complexo. O primeiro tópico abordado vai ser a formatação condicional. O que consiste no quê? Uma formatação condicional é onde você pega uma série de dados, ou digamos que você tem uma tabela, e dá uma condição para realçar alguns dados nessa tabela. Como assim, Kaique? A gente vai seguir aqui. Então, aqui como exemplo, temos essa primeira tabela, da turma de algoritmos, com nome, idade, frequência de cada aluno e a média de cada aluno. Nessa parte, nós queremos fazer uma formatação condicional para a frequência dos alunos. A condição que ele dá aqui embaixo é uma frequência acima de 75%. Então, como faremos essa formatação? A gente seleciona todos os dados. Antes de praticar, eu vou apresentar os slides, depois eu mudo para a planilha e a gente faz na prática. Então, você seleciona todos os dados, né? Seleciona todos os dados, vai na aba Formatar, logo em seguida em Formatação Condicional, que é aqui embaixo, e aí vai abrir uma outra pequena aba, onde você vai poder escolher as regras de formatação. Então, lá selecionaremos o critério, então, menor que 75% de frequência, e aí você pode personalizar. Então, ao personalizar, todas as células que tiverem a informação que você passou aqui em sua condição, no caso menor de 75%, ficarão destacadas, assim como no exemplo. Então, um segundo. Aqui. Estamos no Excel. Então, para quem não lembra como selecionar uma aba inteira, se você clicar em uma célula, você seleciona essa célula. Ao segurar Ctrl e arrasta até o final, você seleciona todas as células. Segunda etapa. Vem na aba de Formatar. Logo em seguida, em Formatação Condicional, e ele vai abrir para a gente essa abinha aqui do lado. Aqui, vamos colocar as regras de formatação, né? A nossa condição. Então, vamos lá. Menor que, aqui embaixo, menor que 75%. Aí você pode escrever por extenso aqui. E vamos pintar essa célula de vermelho. Então, você dá um concluído aqui, você viu que ele já pintou ali, ó. Então, todas as células, todos os dados que você tiver que forem menor do que a condição que você colocou, serão pintados. Tá bom? A gente também pode tirar a formatação de alguma coisa. Então, caso você pegue uma tabela que já tem formatação, com dados destacados, ou coisas do tipo, você pode tirar a formatação. Para tirar, você faz o mesmo processo, seleciona uma, segura Ctrl, seleciona todas, vem formatar novamente e limpar formatação. Com isso, a gente vê que nossa tabela volta ao estado original dela e podendo formatar de novo, enfim. É uma ferramenta bem útil para, se você quiser limpar toda a sua tabela que já tem dados. Às vezes você pega uma tabela que já tem muita informação e você pode formatar com a sua preferência. Outra prática, então aqui, ó, vamos agora praticar novamente. Faremos com relação em média, faremos com relação à média dos alunos. Então aqui, para ser aprovado, né, a média da Unifesp é uma média 6, e aqui temos os valores de média de todos os alunos. Então,
podemos formatar isso de novo, seleciona todos, formatar, formatação condicional, e vai abrir a nossa aba de condições mais uma vez. A gente escolhe o critério, então vamos primeiro formatar assim, médias menores que 6. Então vamos no menor que, de novo, e escrevemos 6 por extenso aqui. Não precisa nem ser 6,0, 6 basta. E digamos que médias menores que 6 darão reprovação. E reprovação a gente pega como vermelho. Então, ele marcou todos os possíveis alunos que estarão com reprovação segundo esse critério de média 6. Aqui também, que não está no slide, mas é uma boa prática, a gente pode dar mais que uma condição para uma célula. Então, a gente pode selecionar tudo isso aqui de novo, e aqui nessa aba que já está aberta, mas caso que ela não estivesse aberta, você faz todo o processo de novo em formatar, formatação condicional, e aí ela vai abrir. Mas como ela já está aberta, você pode adicionar outra regra de formatação. Então, a gente adiciona aqui agora para ver os alunos que passariam na matéria, com médias iguais ou maiores que 6. Então, a gente procura essa condição, ó, maior ou igual a. Então, maior ou igual a 6. A gente pega aqui e vamos escolher uma cor, um verdinho, para ser o aprovado. Concluído. Pronto. Nessa sequência de células, né, nessa sequência de dados, nós temos duas formatações. Toda vez que você clicar nela, vai aparecer as regras aqui. Então, você poderia colocar como legenda que alunos em vermelho são alunos reprovados e alunos em verde são alunos reprovados. Bom, da minha parte é isso. Passarei vocês para o próximo integrante. Queridos, desculpa, eu queria pedir para vocês, quando vocês abrirem essas telinhas, se tem como vocês darem um zoom, pode ser? Eu sei que fica difícil, que depois dar um zoom na hora do slide normal complica, né? Não, dá sim, perdão. Imagina, é só para, como vai ficar gravado, aí facilita depois, ou mesmo agora aqui, alguém, eu, por exemplo, tenho problema na vista, e aí para mim é um bocado complicadinho. Obrigada, tá? Não tem esquema. Posso fazer um comentário? Pode sim. Pode não falar muito, né? Então, eu estava vendo esses slides mais cedo, que eu já está no grupo lá, né? Eu estava pensando numa aplicação. Seria o seguinte, vamos imaginar, eu como professor tenho os alunos que estão com as notas baixas. Então, toda vez que eu colocar, por exemplo, uma nota baixa, um vermelhinho lá, então aquele aluno já visualiza que ele precisa de mais atenção. Seria uma aplicação boa isso aí. Exatamente. Inclusive, é uma das boas aplicações, foi uma que a gente fez na prática. Então, como professor, eu acho que é uma ferramenta que ajuda bastante, porque ela é de fácil visualização, né? Às vezes eu tenho muitos alunos, e aí ao invés do aluno procurar o nome dele um por um lá, saber se ele está aprovado ou não, se tiver em vermelho, né? Você coloca vermelhinho e fala, ó, vermelho você tem que ter atenção, e escolhe uma outra cor para pessoas que já estão com uma média maior. Mas muito bom, muito bem pontuado. Obrigado. Bom dia, gente. Todos estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Ok. Bom, só deixando claro antes de começar a apresentação, se alguém quiser me interromper, tirar alguma dúvida, fica à vontade, não tem problema algum. Quiser ligar o microfone para falar, não tem problema. Bom dia, eu sou o Gabriel Casagrande e eu vou falar um pouco sobre validação de dados, que a princípio pode assustar um pouco, pode parecer difícil, mas que na realidade não é. E é uma das ferramentas mais importantes, porque facilita bastante no entendimento sobre a exibição e o preenchimento das informações, né? É bem interessante. Essa aqui é a planilha de exemplo que a gente vai observar aqui nos slides, né? É uma planilha referente às vendas do mês de agosto de uma empresa qualquer, né? Que tem algum
algumas informações ali para a gente observar. Bom, primeiro de tudo, né, a gente vai clicar na abinha de dados, ali em cima. E ali tem a opção validação de dados. Depois de aberta, a gente vai abrir essa janela aqui, que é onde a gente vai mexer e fazer todas as configurações. Como, por exemplo, a gente vai pegar essa coluna dos departamentos. E a gente pode selecionar de dois tipos, né? Ou a gente pode selecionar tudo e já ir ali na parte de validação e colocar em validação de dados e já vai aparecer aqui o intervalo. Ou a gente pode simplesmente abrir de qualquer lugar que a gente tiver e clicar nesse quadradinho com 4 quadrados aqui. E a gente vai selecionar aqui, certo? E então, selecionado a validação de dados e o nosso intervalo, a gente vai selecionar o critério que a gente vai utilizar para validar. A gente tem uma série de critérios e aqui, por exemplo, a gente vai usar a lista de um intervalo. A gente vai querer uma lista já pré-definida de departamentos que a gente colocou ali na planilha. Como vocês podem ver aqui, ó. Aí a gente vai clicar no mesmo quadradinho que tem aqui embaixo nos critérios, né? E vai selecionar de K2 até K5. Bom, feito isso, a gente vai ter já o nosso critério, a gente já vai ter os nossos departamentos dentro desse critério, né? E aí a gente vai escolher se a gente vai querer uma lista suspensa e, em caso de dado inválido, se a gente vai querer mostrar um aviso ou rejeitar a entrada. Eu aconselho vocês a deixar sempre selecionado rejeitar a entrada. Por quê? Mostrar aviso, ele vai aparecer um leve indicativo aqui em vermelhinho que é uma entrada inválida. E caso vocês coloquem, vocês podem não perceber na hora e pode gerar algum problema. No caso de rejeitar a entrada, ele vai na hora aparecer uma mensagem na sua tela e vai apagar tudo. Então, você vai ser obrigado a digitar novamente, né, uma entrada correta. E também, né, mostrar um texto de ajuda de validação. Eu vou mostrar isso tudo para vocês em um exemplo posteriormente. Bom, e aqui vai ser como vai ficar o nosso exemplo aqui dos slides. A lista suspensa é essa setinha aqui, gente, que você pode clicar nela e vai aparecer todas as opções que você já definiu dentro do intervalo do critério. E aí a gente pode tanto digitar quanto clicar nessa setinha e já colocar o que você quiser. O que é legal dependendo do que você estiver procurando, né? E aqui, né, a mensagem de erro, caso você coloque alguma coisa inválida. E essa é a mensagem que você pode personalizar lá dentro das configurações da sua validação. Bom, e para o exemplo de estado, as siglas, a gente tem algumas opções de como a gente pode fazer isso. A gente poderia fazer uma lista igual o exemplo dos departamentos, mas, por exemplo, ficaria uma lista muito grande, não tem necessidade de fazer isso. Então, a gente vai fazer um critério diferente dessa vez. A gente vai usar a fórmula personalizada, que vai usar essa fórmula aqui manualmente. E o que é essa fórmula? Ela vai definir essa sua tabela da lista como uma lista que só aceita 2 dígitos, ou seja, que vai ser uma sigla, certo? A gente vai colocar SP, RJ e só vai aceitar 2 dígitos. Não vai aceitar nada além de que seja 2 dígitos. E caso não seja feito corretamente, vai aparecer, ocorreu um erro, digite apenas a sigla do seu estado. Bom, agora vamos praticar um pouco.
Bom, aqui eu fiz um pouco de algumas modificações naquele sheets, né? Mas eu vou demonstrar algumas opções e algumas coisas que vocês podem fazer aqui a mais. Bom, vamos começar com o departamento, certo? Porque é onde a gente começou lá. Bom, vocês podem começar tanto, ó, como eu disse, selecionando antes, entrando em dados e colocando em validação de dados. Como vocês podem ver, já veio aqui esse intervalo. Mas vocês podem fazer o seguinte também, clicar aqui em selecionar intervalo de dados, no quadradinho com quatro quadrados, e selecionar aqui, ó. No final vai dar na mesma. Bom, vamos começar lista de intervalo. É o que a gente está precisando nos departamentos. Insira um intervalo ou uma unidade, né? E a gente vai vir, a gente tem aqui a nossa lista de departamentos, a gente vai selecionar ela, dá um OK e pronto. Aí já tem o nosso critério, aí a gente já tem a nossa lista. E aí aqui a gente vai colocar, mostrar lista suspensa na célula, e isso a gente pode escolher colocar ou não, depende do que você precisar, né? E como eu disse, rejeitar a entrada e mostrar texto de ajuda na validação. Aqui vai aparecer um texto pré-definido. Eu aconselho vocês a escreverem, como por exemplo, digitar um departamento válido. Salvar. Aqui a gente vai ter a lista suspensa, né, de todos os nossos departamentos, mas a gente pode digitar, por exemplo, DEC. Dá um Enter, ó. Vocês viram que foi. Próximo. Se a gente, por exemplo, colocar com um Q a mais, ou alguma outra letra, né, vai aparecer erro. Digite um departamento válido. Bom, vamos encher aqui com algumas coisas. Ó, vocês podem fazer bem rapidamente. Ok. E um outro jeito que vocês podem fazer isso seria desse jeito. Como, por exemplo, eu vou pegar essa parte de pagamento. Validação de dados. Vocês podem colocar uma lista de itens. É um outro jeito de fazer isso, mas você vai colocar as suas opções, né, a sua listinha, aqui, ó. Digite os itens separados por vírgulas. E como, por exemplo, aqui a gente tem as formas de pagamento, cartão, vírgula, dinheiro. Digitar a entrada, mostrar texto, vou deixar assim só para exemplificar para vocês, sem lista suspensa dessa vez. Aí aqui a gente já vai ter a nossa validação. Cartão, tranquilo. Aí, como por exemplo, cheque, que a gente não colocou lá. Vai dar um erro e vai mostrar a mensagem que apareceu para a gente lá. E aí, Gabriel, a gente visualiza isso. Oi. Tem uma perguntinha no chat. O Claudio Honor pergunta: saberia dizer se tem essa opção no Word? Então, a opção de validação de dados? Opção no Word? Eu não sei bem. Se vocês puderem responder, gente, se vocês têm essa informação. Quando você diz Word, você diz o Word mesmo ou o Excel do pacote Office? Excel não. Excel. Eu estou dizendo no Word mesmo porque, por exemplo, eu posso colocar lá algumas alternativas e colocar uma aba de critério lá. E aí, se está certo, ou se o assunto, alguma coisa desse tipo, é informar para o aluno, ó, isso está errado, tem outra coisa, alguma coisa desse tipo assim. Entendi. O que dá para fazer... Eu também posso abrir uma tabela na hora do Excel, se for o caso. Então, o que dá para fazer no Word, eu não tenho essa informação também, se tem a validação de dados propriamente dita por lá,
Mas o que dá pra fazer no Word são comentários, né? Então você puxa, que nem você falou, muda isso aqui, você vai falar isso para o aluno, você pode destacar um certo trecho e deixar isso como um comentário. Beleza. Bom, continuando aqui, a gente tem agora a parte do estado, onde a gente só quer siglas. Pode ter ficado um pouco confuso lá, mas eu vou demonstrar aqui corretamente para vocês. Bom, aqui a gente tem a nossa fórmula personalizada, que a gente vai digitar manualmente. Eu posso disponibilizar para vocês por algum lugar posteriormente, para vocês terem, né? E, por exemplo, a gente vai querer só 2 dígitos, então a gente vai colocar um 2 aqui, mas a gente pode colocar o que a gente quiser. Bom, vamos copiar, para a gente poder fazer a nossa validação. Dados, validação de dados, e aqui a gente vai colocar a fórmula personalizada onde a gente vai colocar isso. Rejeitar a entrada, e aqui a gente escreve, né? Digite apenas a sigla do seu estado. Vamos ver como é que vai ficar. Tá. Por exemplo, o nome do vendedor é Alessandro, ele é de São Paulo. Então a gente coloca aqui SP, dá um Enter. Vocês viram que foi, né? O Caio. Vamos, por exemplo, dar uma entrada errada. SPP, 3 dígitos. Vai aparecer um erro na nossa frente. Vou dar só o exemplo de caso vocês não tivessem colocado rejeitar a entrada e colocar mostrar aviso. Vamos voltar lá no Caio, SPP. Ó, vocês estão vendo que foi, né? Só fica uma abinha vermelha aqui. Isso não é muito interessante, porque vocês podem errar e podem não ver isso. Então, a melhor opção mesmo é aquela de rejeitar a entrada. Bom, vamos dar uma olhada também no preço da nossa venda, né? Para ver alguns tipos de critérios diferentes. Aqui, por exemplo, é interessante como é um valor, colocar número aqui no critério. E aqui a gente tem diversas opções, né? Um número que não pode ser entre tais valores, menor que ou igual a, maior que. E aqui a gente vai usar, né, referente ao que a gente está precisando. Eu acho que é interessante a gente usar maior que, né? Como é um valor, não pode ser menor que 0, né? Então a gente coloca só isso. Rejeitar a entrada. E aqui é interessante porque o texto pré-definido já é bom. Salvar. Preço da venda. R$30, outro 20, 40, R$5. E aqui, por exemplo, como a gente está lidando com dinheiro, o que é muito legal de fazer, a gente pode selecionar aqui. E ó, aqui em cima, a gente tem um símbolozinho de reais, formatar como moeda. A gente clica aqui que automaticamente todos os valores já são jogados em reais e isso facilita bastante, porque, ó, por exemplo, a gente digita aqui 40. Ele já vai como forma de dinheiro, né? Bem legal. Bom, avaliação do cliente. Eu coloquei essa parte aqui para a gente dar um exemplo bem legal que a gente pode, tanto como uma avaliação de 0 a 10, como uma nota que a gente pode usar. Ó, número. E a gente coloca número entre 0 e 10. Nossa configuração aqui e salvar. E aqui ele vai aceitar qualquer número de 0 a 10, como por exemplo, quero dar uma nota de 7,5 para um aluno ou avaliação do vendedor, né? 9,75. 4, pode tanto colocar 0 como 10.
É bem interessante. A gente pode também fazer uma validação de e-mails, como por exemplo, a gente coloca aqui em texto, coloca é um e-mail válido. E aí ele vai rejeitar qualquer coisa que não seja um e-mail. Como por exemplo, eu vou colocar o meu aqui, gabriel.casagrande@unifesp.br. Ele vai aceitar. Se você clicar 2 vezes aqui, ele vai até puxar meu e-mail. Mas, por exemplo, se a gente colocar o do Caio, caio.lima@gmail, a gente não completar a formatação de um e-mail, ele vai dar errado, digite um e-mail válido. Ele aceita qualquer coisa que seja um e-mail, mas não vai aceitar outra coisa. Caio Limeira só. Lima. Ele não vai estar aceitando. Olha, ele já puxa meu e-mail aqui. Bom, a gente pode também fazer uma formatação, né, uma validação de dados de uma data, né? Como, por exemplo, data. É uma validação da entrada. E aqui ele vai aceitar apenas uma formatação de datas. 05 de 2010. Também 20/05 barra só 10. Pode fazer com traço. 05/10. E também, né, você pode clicar aqui 2 vezes que vai aparecer o calendário, né? E aí você pode ir para o mês e ano que você quiser. Por exemplo, 18. Olha, vai aparecer aqui. E também, né, a gente pode fazer de alguns jeitos diferentes. Como, por exemplo, aqui a gente não quer saber da forma de pagamento, a gente quer saber se foi pago ou não. A gente vai vir aqui em dados, validação de dados e caixa de seleção. O que seria essa caixa de seleção? Ó, usar valores personalizados para a célula, isso aqui não é muito relevante, então a gente vai deixar desselecionado e vai colocar em salvar. Aqui a gente vai ter uma caixinha que a gente pode clicar e vai dar um Vzinho, ou seja, o pagamento foi concluído, se não, não foi concluído. E aqui essa opção é bem interessante. A gente tem também, como por exemplo, um texto pré-definido, que é legal para, por exemplo, um aluno foi aprovado ou não aprovado. Vamos colocar aprovado aqui, por exemplo. Nesse contém aqui, a gente vai aceitar qualquer entrada que tenha a palavra aprovado. Por exemplo, ó, aprovado, mas com dificuldade. Ele vai aceitar por quê? Porque tem a palavra aprovado dentro. Então, vai aceitar. Se a gente quiser só a palavra aprovado, por exemplo, a gente vai colocar aqui é igual a. Aí ele não vai mais aceitar isso. Ele vai aceitar apenas a palavra aprovado. Vamos tentar de novo para ver isso. Mas com dificuldade. Viu? Ele ficou o Vzinho porque eu não coloquei, né, a rejeitar a entrada. Então, ele fica desse jeito, mas é uma opção bem legal para vocês. E para vocês removerem a validação, é igual o Kaique falou, só que agora, né, em validação de dados. Você seleciona lá previamente, ou você vem aqui, né, e seleciona manualmente, após você já ter abrido a janelinha, e OK, remover validação, que vai sair toda a validação que você fez. Aí você faz para onde você quiser, né, como por exemplo aqui.
Vamos tirar essa validação. Vem aqui só remover validação e pronto. Você tem sem estar validado. E acho que é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Ficou tudo claro? Cláudio, você que comentou a respeito aí da palavra aprovado, eu vi na mente um exemplo da Secretaria da Educação, que na sede tem um campo que você pode pôr aprovado, reprovado. Lá tem aprovado pelo conselho, esse tipo de coisa. Parece que é baseado nisso que você está falando aí. Então, aí você poderia colocar, como por exemplo, no critério, deixa eu abrir novamente aqui. Você pode abrir no critério, colocar texto e na palavra contém. Se todas as opções que você tiver for aprovado, como por exemplo, aprovado por tal coisa, aprovado por tal coisa, aí você pode colocar essa opção, né? Porque aí, vamos fazer um teste aqui. Porque aí já fica definido, né? Exato. Ele vai aceitar qualquer opção que você digitar que contém aprovado. Ó, aprovado pelo conselho. Ele vai aceitar, como, por exemplo, aprovado pela diretoria. Aprovado também, né? E aí fica a seu critério, né? Porque aí você vê qual opção te supre melhor, né, para aquele momento. E é por isso que é interessante você conhecer um pouquinho de todos, né? Todos os critérios, o que ele pode fazer. Porque aí você tem a sua planilha e você não fica perdido. Você sabe o que você quer, você vê qual a melhor maneira de você fazer isso. E não é um bicho de sete cabeças, né? Você só vai vendo o que é legal para você. E por isso que é interessante vocês abrirem, vocês fazerem alguns testes, vocês darem uma estudada, só para manter isso na cabeça de vocês. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Por exemplo, né, no mesmo lugar que eu estou falando lá da sede, tem um campo que lá é o seguinte: se o professor não escrever nada, ele não salva a planilha. Tem algum lugar assim que põe lá, não, tem que ter alguma coisa escrita, alguma coisa desse tipo? Você lembra disso? Se tem algum lugar que necessita de alguma coisa escrita? Assim, se eu, por exemplo, eu faço a planilha e lá embaixo eu vou pôr o apanhado geral da turma. Se eu deixar em branco, ela não salva. Eu tenho que colocar alguma coisa, nem se eu colocar um ok, qualquer coisa. É nesse sentido. Que pode ser isso? Eu não sei se tem a ver. Entendi. Olha, eu não sei se essa ferramenta pode ajudar, para falar a verdade. Não, mas no Google Sheets, né, nessa planilha online, ela está a todo momento salva. Então, se o Gabriel Casagrande agora fechar a planilha, sem passar pela parte de salvar, né, arquivo, entrar ali em arquivo e salvar, de qualquer forma a planilha vai estar salva. Isso é uma coisa que eles adicionaram, porque muitas pessoas, às vezes, quando eles mexem com o Excel, eles acabavam perdendo alguns arquivos, alguns documentos, justamente porque, não sei, a luz às vezes caía e aí eles não tinham salvado e eles acabavam perdendo o documento, certo? Então, no Google Sheets, sempre que você abre uma nova planilha, ela já salva. Mesmo se você deixar a planilha sem nada, ela já vai estar salvadinha ali no seu Drive. Sim, essa é a vantagem, né, do Google Sheets, mas também, né, caso você não tenha internet, você não consegue mexer. Mas, ó, como por exemplo, cancelar aqui. Ó, a última edição foi alguns segundos. Tudo que você fizer aqui vai salvar. Então, aqui no Google Sheets, a gente não vai ter uma coisa desse tipo, entende? Beleza. Beleza? É porque já vai salvando, né? Não tem jeito. Sim, aí não teria como. Mais alguma dúvida, gente? Não? Vou passar agora para Amanda Jordão. Obrigado, gente. Bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre tabelas e gráficos também. Eu vou compartilhar minha tela e aí vocês me falam se tá dando para ver, combinado? Fechado. Boa. Sim, Piririm.
Tudo certo? Certo. Aí, agora foi. Boa, legal. Então, a gente vai falar, como eu comentei, né, um pouquinho sobre como que a gente pode criar gráficos através de tabelas. Então, vocês já viram que a gente usa bastante tabela no nosso dia a dia. É uma ferramenta muito comum que ajuda bastante a gente, mas como a gente pode transformar essas tabelas em gráficos que são bem mais visuais, fica muito mais fácil da gente analisar, ou quando a gente precisa mostrar para alguém, né, em pesquisas, estatística e tudo mais, assim, os gráficos, eles ficam bem mais visíveis. Então, agora a gente vai aprender como transformar, né, uma tabela que é tão comum no nosso dia a dia em algo muito mais visível, que é um gráfico, tá? E aí, primeiro, a gente vai falar um pouquinho em como que a gente vai deixar um conjunto de dados com uma carinha de tabela. Então, vocês já viram, né, tanto o Kaique quanto o Gabriel, eles já utilizaram uma tabela que tem carinha de tabela, né, e aí essa que a gente tem aqui, eu vou até sair da tela cheia para eu conseguir dar um zoom para vocês, essa que a gente tem aqui na imagem não está aparecendo uma tabela, né, é melhor a gente deixá-la bem mais bonitinha, assim. E aí, como que a gente pode fazer isso, né? Primeiro, a gente vai selecionar todo o conjunto de dados que a gente tem. Então, a gente selecionou, né, arrastando, a gente clica na primeira linha, na primeira coluna, e a gente arrasta todo para ficar azulzinho, né, todo esse conjunto de dados que a gente quer. Depois, a gente clica em formatar, na barrinha lá, na parte superior do nosso Google Sheets, e depois a gente clica em cores alternadas, tá? Aqui embaixo, ó. E aí, depois, a gente vai escolher a forma que a gente quer deixar essa tabela, né? Vai aparecer uma caixa de edição do nosso lado, para a gente escolher o estilo, como que a gente quer. Então, aqui vai aparecer, né, o intervalo que a gente selecionou da nossa tabela, e aí a gente vai escolher se a gente quer que tenha uma cor de destaque ou no título da nossa tabela, ou no rodapé. Então, nos exemplos que o Kaique e o Gabriel mostraram, era no título, e é algo muito mais comum, né? E aqui também tem algumas cores aí, né, estilo padrão, e aí o título fica com essa cor mais em destaque, né? E depois as linhas, elas ficam alternadas, uma linha branca, outra linha, um coloridinho mais clarinho, né? Isso é para a gente conseguir ter maior destaque entre as linhas e não ter aquele problema da gente olhar um nome numa coluna e ter que ficar olhando, colocar a régua para ver onde dá e tudo mais. Então, isso facilita bastante. Ou então, a gente pode escolher qual é o nosso estilo, as cores e tudo mais, né? Então, aqui foi o jeito que ficou, né? Então, a gente escolheu a cor amarelinha, ficou desse jeito aqui, a nossa tabela, com uma carinha melhor, né? Um destaque aqui no título da tabela e as linhas, cada uma de uma cor, né? Quando a gente tem uma tabela pequenininha como essa, é fácil da gente olhar, né? Qual que é o valor do aluguel, qual que é o valor da água, da internet, a gente não precisa colocar uma régua, assim, para ver. Mas quando a gente tem uma tabela muito grande, assim, isso aqui facilita bastante a nossa vida. E aí, né, para falar um pouquinho como que a gente vai criar um gráfico a partir dessa nossa tabela. A gente vai novamente selecionar toda a nossa tabela, depois a gente vai inserir aqui em cima, né, na parte superior do nosso Google Sheets, e aí a gente vai descer aqui em gráfico, né? Aí, depois que a gente clicar em gráfico, vai aparecer esse editor de gráfico aqui, vai aparecer essa nova janelinha, e aí a gente consegue deixar o gráfico da forma que a gente preferir, da forma que for mais fácil para a gente. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um gráfico de pizza, né, que fica fácil de visualizar e tudo mais. E aí, nesse editor de gráficos, tem toda a parte de configuração do gráfico, então, aqui a gente escolhe qual o tipo, se vai ser um gráfico em barra, pontilhado, de pizza, enfim. Aqui mostra todo o intervalo da nossa tabela, né, que tem os dados. Aqui também tem todo o marcador, tudo que ela vai precisar pegar e tudo mais, que são esses dados, né, e os valores.
como que a gente vai querer deixar esses valores no nosso gráfico? A gente vai querer deixar por preço, por data, vamos querer deixar com preço, só que sem o cifrão, vamos querer deixar em porcentagem e tudo mais. Então, a gente escolhe aqui nessa parte de configurações do editor do gráfico, e do ladinho a gente consegue personalizar as cores, enfim, vai muito da nossa preferência, tá? Aí, eu vou explicar outra parte, para depois a gente praticar as duas partes juntas, tudo bem? E aí, se alguém for ter alguma dúvida e tudo mais, pode me interromper. E aí, às vezes, o gráfico de pizza, que foi o que eu mostrei para vocês, não é tão vantajoso para o nosso objetivo, né? Então, para aquele exemplo, o gráfico de pizza nos servia muito bem. Só que se a gente quiser transformar esse gráfico num gráfico de colunas, como que a gente vai fazer? A gente vai selecionar a nossa tabela normal, a gente vai clicar lá em inserir, vamos clicar em gráficos também, todo o processo, né, igual, só que a gente vai vir aqui em tipos de gráfico e a gente vai escolher qual que a gente quer, né? Se a gente quer esse de linhas, se a gente quer o de pizza, se a gente quer um que tenha colunas e tudo mais, vai muito do que faz mais sentido, né, para aqueles dados que a gente tem. Então, aqui, ó, é um exemplo, né, de um gráfico de colunas, que para esse exemplo fazia muito mais sentido. E aí eu vou mostrar para vocês. Aqui, como a gente não consegue dar zoom, eu aumentei um pouquinho o tamanho das letras. Mas se vocês ainda não conseguirem ver e tudo mais, quiser que aumente mais, me avisa, tá? E aqui vamos para o exemplo 1, né? Como que a gente vai deixar isso aqui com uma carinha de tabela? Então, a gente tem o título da nossa tabela, né? Os custos mensais da nossa casa. Aí tem os tipos de gasto, aluguel, energia, água, internet, compras. E do outro lado, a gente tem os preços de cada uma das coisas. Então, a gente seleciona tudo, a nossa tabela. A gente vem aqui em formatar, em cima. Cores alternadas. E tá vendo que abriu essa janelinha aqui do lado? Aí a gente vai escolher, aqui a gente tem, né, o nosso intervalo da tabela. E aí, a gente vai escolher qual que é o jeitinho que a gente quer deixar. Ah, eu quero deixar azul, eu quero deixar rosa, quero deixar verde, enfim. E aqui a gente consegue personalizar, né? Então, eu quero deixar o título em verde, aí as linhas alternadas eu quero que seja uma verde clara e outra eu quero que seja um verde mais escuro ainda, né? Então, a gente consegue fazer esse tipo de personalização. Mas, para esse caso, vamos deixar mais basiquinha, vamos usar um rosa aí, que é da engenharia química, e tá concluído. A gente conseguiu deixar a nossa tabela com mais carinha de tabela. E se a gente quiser remover isso, a gente não pode vir aqui, simplesmente, onde a gente pinta, né, as nossas células, a gente não pode vir aqui e pintar de branco. A gente precisa ter a nossa tabela selecionada, e a gente precisa remover as cores alternadas, aqui embaixo. Então, vamos lá de novo, né? Formatar, selecionei a minha tabela, formatar, cores alternadas, e vamos deixar a nossa tabela cor-de-rosa. Concluído. Mas agora, como que eu vou transformar essa minha tabela em um gráfico? A gente seleciona toda a nossa tabela, a gente vai em inserir, e a gente vai clicar em gráfico. E aqui fez um gráfico de pizza para a gente, né? Aqui, vou deixar aqui do lado. E a gente pode mexer esse gráfico para onde a gente quiser, para onde fizer mais sentido. A gente pode aumentar, diminuir, enfim. Vou deixar bem grandão para ficar mais fácil de visualizar. E aí, beleza, né? Aqui a gente consegue personalizar, né? Qual que é o estilo do gráfico, as bordas do gráfico. Então, vamos colocar rosa também, que eu adoro rosa. Gráfico de pizza, como que vai ser e tudo mais. A fatia da pizza, as cores da fatia, a gente consegue personalizar. Enfim, tá vendo, ó? Aí o aluguel vai ser essa cor. A internet, vamos colocar mais clarinho. As compras, a gente vai colocar em um outro rosa. A água,
vamos colocar num roxinho mais escuro. Então, a gente consegue ir personalizando todo o nosso gráfico. Tá vendo? A gente consegue colocar legenda também no nosso gráfico, a gente consegue mudar o título, então aqui o título é preço, porque pegou os dados, né, dessa coluna de preço, mas a gente consegue mudar todo o título do nosso gráfico também, a cor do título e tudo mais, em toda a parte de personalização, né. E aqui a gente consegue ver, por exemplo, o marcador é toda a parte de gastos, né? Então, os nomes de cada segmento do gráfico, né? É tudo que está na coluna dos gastos. E o valor, ele pegou tudo que está na coluna dos preços. Tá vendo? Bacana. E aí, agora, né, vamos transformar essa outra tabelinha aqui, né? Vamos deixar ela com carinha de tabela. Então, a gente vai em formatar, cores alternadas. Essa aqui a gente vai deixar dessa cor. Concluído. Aí a gente seleciona toda a nossa tabela também, inserir, gráfico, e aqui a gente vai mudar. Tá vendo? Um gráfico de pizza não é tão eficiente, porque as coisas são muito parecidas e tudo mais. Então, vamos deixar num gráfico de coluna. Tá vendo? E aí o título do gráfico, quantidade versus cidade. Aqui tem o nome das cidades e as quantidades aqui. A gente pode transformar também em um gráfico assim, gráfico de barras, tá vendo? Tem N opções aqui que a gente pode transformar o nosso gráfico e vai muito... Esse aqui não deu certo. Vai muito para o que faz sentido para a gente, né, com aqueles dados que a gente tem. E aí a gente consegue, enfim, personalizar eixo horizontal, eixo vertical, legenda, título, estilo e tudo mais, assim. E é isso, pessoal. Essa foi a minha parte. Se alguém tiver alguma dúvida... Acho que não temos nenhuma dúvida. Bacana. Vou passar para o próximo integrante, então. Vamos fazer uma pausa de 10 minutos. O pessoal pode permanecer na sala de aula. Só queria responder essa pergunta do Cláudio Honor. Acho que você queria saber se a opção validação de dados existe no Word, é isso, Cláudio Honor? Isso, também foi a primeira pergunta que eu fiz, se tem como fazer no Word. Tá, porque, por exemplo, nós temos um exemplo no Google Form é feito dessa forma, né? Por exemplo, se você quer dar uma resposta grande, uma resposta pequena, eu acho que é mais ou menos desse estilo aí. Sim. Existe a opção de... Ele não vem com esse nome, validação de dados, tá? Mas você consegue, por exemplo, colocar aquela lista suspensa em um documento Word. É que essa opção, ela não vem instalada, tá? Ela não é exibida... ela não é exibida quando você instala o Word. Você precisa pedir para o Word apresentar a aba desenvolvedor. De qualquer maneira, eu posso, por exemplo, adicionar uma tabela que vai vir a tabela do Excel, ou no caso do Sheet, né? E fazer isso. Também, eu acho que talvez dê certo. Sim. Eu vou compartilhar a tela e vou mostrar aqui o caminho. Sim. Que você... Deixa eu só abrir o Word, só um minuto. Eu pergunto bastante porque a gente usa muito a ferramenta na escola, então acaba ajudando. Sim, não, mas tem que perguntar, o ideal é perguntar. Maravilha. Bonitinhos, nós ainda estamos no primeiro grupo, né? Aí nós vamos fazer o intervalo e depois vamos seguir com o primeiro grupo ainda, Wilson? Não entendi. Não, acho que a gente pode fazer uma pausa, não é? Então, mas depois do intervalo, o primeiro grupo continua apresentando. Sim. Sim. Entendi, meu amor, tá bom. Não, porque assim, eu queria, quando a gente voltasse do intervalo, quem pudesse ligar a câmera e a gente tirava um print da tela,
porque às vezes no final da aula, a depender se fica muitas perguntas, alguns alunos acabam indo embora, alguns alunos que estão fazendo o curso, não os alunos da Unifesp. E aí a gente não consegue printar todo mundo. Pode ser? Pode ser. Uma recordação bonita para vocês terem. Eu, às vezes, mando nos grupos, quando os alunos estão apresentando. Obrigada. Da outra vez que tirou a foto, eu tinha tirado aberta a câmera, mas aí saiu a fotinha do normal lá. Ah, Cláudia, não. É porque a foto do normal fica tudo igual, né? Mas também os videozinhos estão todos lá no YouTube, você viu, né? Aí também fica aparecendo. Não dá para controlar isso. A gente vai fazer o intervalo agora, Eliane, ou você quer tirar foto? Como você já anunciou o intervalo, eu não sei se as pessoas já saíram. Entendeu? Tá. A gente faz depois, não tem problema. Tudo bem. Fazer o intervalo, então, 10 minutos, só para tomar uma água e depois a gente volta. 11h20, então, né? Isso. Tá bom. Obrigada, Wilson.